Bem-vindo ao canal Pague-se Primeiro. Aqui você vai aprender a transformar sua relação com o dinheiro, investir com sabedoria e garantir sua independência financeira. Se você está pronto para dar o próximo passo na sua jornada financeira, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos construir um futuro financeiro sólido e próspero. E lembre-se, a sua prioridade é sempre se pagar primeiro. Vamos ao vídeo. A apresentação da teleconferência do segundo trimestre de 2024 do BTG Pactual. Os destaques do segundo trimestre de 2024 foram mais um trimestre de resultados recordes, impulsionado pelo crescimento das receitas e aumento das alavancagem operacional, atingindo 22,5% do ROEA ajustado. O ROEA significa Return on Average Equity. É uma métrica de rentabilidade que indica o retorno que uma empresa está gerando sobre o patrimônio líquido médio dos acionistas ao longo de um período. Resultado forte em Investment Bank, que é serviço de investimentos bancários, proveniente principalmente do segmento de DCM, Debt Capital Markets, mercado de capital de dívidas. Desempenho recorde em Corporate Lending and Business Bank, à medida que expandimos o portfólio com spreads saudáveis e diversificação de receitas. Corporate Lending and Business Bank significa Corporate Lending, empréstimos corporativos, refere-se aos empréstimos cedidos por bancos ou outras instituições financeiras a empresas para financiar operação, expansão e capital de giro. Business Bank é serviços bancários destinados a pequenas e médias empresas, incluindo conta corrente, empréstimos, cartões corporativos, entre outros. AUM, WUM total ultrapassou 1,7 trilhões com 56 bilhões de NNM, um aumento de 23% no ano em meio à condição de mercados desafiadoras. Explicando o que é AUM. AUM, Asset Under Management, refere-se ao valor total de ativos que uma instituição financeira ou gestora de fundos administra em nome de seus clientes. Isso inclui ações, títulos, imóveis, entre outros. Já WUM, Wealth Under Management, refere-se ao total de riqueza sob gestão. Isso inclui os ativos que o banco ou o gestor administra em nome de seus clientes, de alta renda ou patrimônio elevado. Pode incluir investimentos, imóveis e outros ativos financeiros. NNM representa o fluxo de dinheiro novo que entrou em uma conta de fundos durante um determinado período. Esse indicador mede o quanto de dinheiro novo foi captado, descontando-se os resgates e retiradas. É um indicador importante para avaliar o crescimento orgânico de uma instituição financeira. A expansão contínua da base de fund, mais de 30% no ano, ou 54 bilhões, com métricas robustas de capital e liquidez. Explicando o que é fund. Fund refere-se ao processo de obtenção de recursos financeiros, seja por meio de emissão de títulos, captação de depósitos ou outros mecanismos. Destaques do segundo trimestre de 2024. Receitas totais, 6 bilhões, um crescimento de 10%. O lucro líquido, 2,9 bilhões, um crescimento de 15%. E o ROEA ajustado, 22,5% no segundo trimestre de 2024. Net New Money, 56 bilhões. WUW, que eu já expliquei no começo do vídeo, crescimento de 27%. AUW, AUA, um crescimento de 20%. Explicando o que é AUA, Asset Under Administration. Diferente do AUM, o AUA inclui ativos para os quais a instituição financeira oferece serviços de administração, como custódia, mas não necessariamente tem o poder de gestão sobre eles. A base de fund teve um crescimento de 30%, que é a obtenção de recursos financeiros. Já no segundo trimestre de 2024, ficou no valor de 236 bilhões. Já o portfólio de crédito teve um aumento de 27%. As pequenas e médias empresas, 23 bilhões do segundo trimestre de 2024, 195 bilhões. Já a Basileia, do segundo trimestre de 2024, foi de 16,2%.
o patrimônio líquido de 53 bilhões no segundo trimestre de 2024. Resumo do desempenho do segundo trimestre de 2024. Receita e lucro líquido recorde, com ROAE de 22,5%. As receitas totais foram 5.990.000. O lucro líquido ajustado foi de 2.949.000. O patrimônio líquido e o ROAE ficaram em 53.076.000, uma redução de 0,21% quando eu comparo com o ano anterior. Já o resumo dos 6 primeiros meses teve o melhor semestre da história, com crescimento de 21%, onde as receitas totais foram 11.881.000, o lucro líquido ajustado 5.838.000 e o patrimônio líquido e o ROAE dos 6 primeiros meses de 2024 ficou em 53.076.000. Breakdown da receita por área de negócio. Breakdown significa detalhamento. Detalhamento da receita por área de negócio. LTM é Last 12 Months. Os últimos 12 meses do segundo trimestre de 2024 comparado com os últimos 12 meses do segundo trimestre de 2023. As receitas totais do segundo trimestre de 2024 foram de 23,2 bilhões. O segundo trimestre de 2024, falando sobre Investment Bank, teve um crescimento de mais de 44%, saindo de 8%, comparado com o ano anterior, para 10%, falando sobre os serviços bancários. Falando sobre Corporate Land in Business Bank, que significa empréstimos corporativos e serviços bancários, teve um crescimento de 21%, 19% quando eu comparo o segundo trimestre de 2023 com 24% quando eu falo do segundo trimestre de 2024. Já Sales and Trade, que é vendas e negociação, 2024 ficou em 25% e 2023 33%. Teve uma redução de 5% quando eu falo de Sales and Trades. Já falando sobre Asset Management, que é a gestão de ativos, teve um crescimento de mais de 23%, saindo de 1.710.000 para 2.098.000. Wealth Management and Personal Banking, gestão de patrimônio e serviços bancários pessoais, teve um crescimento de 25%, saindo de 2.762.000 para 3.461.000. Já Participation, 559. Interest and Others, um crescimento de 14%. Falando agora sobre as áreas de negócio. Investment Banking, banco de investimento. Forte geração de receitas impulsionado pelo segundo melhor trimestre do DCM. DCM é Debt Capital Market, que é o mercado de capital de dívidas. Os resumos do segundo trimestre de 2024. As receitas do trimestre totalizaram 557,7 milhões. Foram impulsionadas substancialmente por DCM, em linha com o aumento da atividade de mercado. Concluímos que mais de 40 transações no trimestre. Já a M&A, que é fusões e aquisições, e SM continuam contribuindo com as receitas totais de IB. Em M&A, ainda esperamos uma forte pipeline a ser executada nos próximos trimestres. Mantivemos nossa posição de liderança em todos os rankings da indústria. As receitas, o segundo trimestre de 2024 ficou em 558 milhões. Corporate Land and Business Bank, que é os empréstimos corporativos e serviços bancários. Desempenho recorde à medida que expandimos o portfólio com spreads saudáveis e diversificação de receitas. Resumo do segundo trimestre de 2024, teve uma forte geração de receita, totalizando 1,5 bilhões, 6,8% acima do trimestre anterior e 20,1% acima do segundo trimestre de 2023. Atingiu o sexto trimestre consecutivo com crescimento de receita. Já o portfólio de crescimento, ele teve 5,3% no trimestre, 3,2 bilhões. Continua expandindo a carteira com alta qualidade e nível adequado de provimento. Pelo terceiro ano consecutivo,
o banco foi nomeado o melhor banco do mundo para pequenas e médias empresas pelo Global Finance e também o melhor banco para pequenas e médias empresas no Brasil e América Latina pela Euromoney. As receitas totalizaram um valor do segundo trimestre de 2024 em 1.534.000. Já a carteira de crédito ficou em 194,8 milhões. Que é os empréstimos corporativos. Sale and Trades. Receitas consistentes, principalmente impulsionado pela atividade de clientes, com segunda variação mais baixa da história. O resumo do segundo trimestre de 2024 ficou assim. Teve um desempenho sólido no trimestre, com 1,4 bilhões de receita, mesmo com cenário macroeconômico desafiador. Encerrou o trimestre com uma variação de 0,1%, o segundo menor nível da história. Pelo quarto ano consecutivo, foi eleito a melhor equipe de Research, Sales, Trades and Corporate Access na América Latina pela Institutional Investors. Nosso time de Research ficou em primeiro lugar em 18 das 25 categorias existentes. Adicionalmente, foi eleito o melhor broker no Brasil. Em julho, anunciou a aquisição de SAR Trading, uma das maiores empresas especializadas em importação de bens do Brasil. As receitas ficaram em 1.388.000, falando do segundo trimestre de 2024. Esses são os prêmios da empresa. 2024, Research, Corporate Access, Trading and Sales. A variação em risco de mercado, componente de risco de mercado do RWA e variação média diária, dividido pelo PL médio. O segundo trimestre de 2024 ficou 0,1%, variação média dividido pelo PL médio, e 21,6% é o componente de risco de mercado do RWA. Asset Management, gestão de ativos, forte captação líquida e crescimento consistente das taxas de administração e gestão. O resumo foi esse. Receitas totais, 547,8 milhões, 4,6% abaixo do trimestre anterior devido ao reconhecimento de dividendos das nossas participações minoritárias em assets, independentemente no primeiro trimestre de 2024 e parcialmente compensado por maiores receitas de gestão e administração. Em meio a um ambiente desafiador, com taxas de juros em níveis elevados, tivemos captações líquidas de 28 bilhões, comprovando mais uma vez a robustez do nosso negócio. As receitas foram 548 bilhões no segundo trimestre de 2024. AUM, AUA e NNM, que eu já expliquei anteriormente, teve um valor de 920 bilhões, sendo que o novo dinheiro entrando foi 28 Wealth Management and Personal Bank, gestão de patrimônio e serviços bancários pessoais. Mais um trimestre com recorde de receita e expansão de WUM. O resultado foram esses: recorde de receita atingindo 920 milhões no trimestre, 5,6% acima do primeiro trimestre de 2024 e 27,6% acima do mesmo período do ano anterior. O WM atingiu 799 bilhões, crescimento de 5,6% no trimestre e 26,8% no ano. Mais um trimestre de forte captação, mesmo em um ambiente desafiador, somando 130 bilhões nos últimos 12 meses. Foi eleito o melhor Private Bank, melhor banco privado do Brasil, no Chile e Colômbia, pelo World Finance. Anunciou a aquisição do banco MY Safra, seguindo nosso compromisso em oferecer a maior e melhor gama de produtos e serviços aos nossos clientes. As receitas, 928 milhões. WM e NNM ficou 799 bilhões, sendo que 27,8 bilhões ficou com NNM. Eu peço que, se esse vídeo está ajudando no seu conhecimento como investidor, se inscreva no canal, comente, compartilhe. Ajude esse canal a crescer, para que outras pessoas também tenham conhecimento sobre as apresentações de resultados das empresas. Continuando. Participation. O resumo foi esse. Trust Seguros. Equivalência patrimonial de 57 milhões.
EFG, equivalência patrimonial de 30 milhões. Banco Pan, equivalência patrimonial de 145 milhões. Accrual do portfólio do Banco Pan adquirido nos trimestres anteriores, 99 milhões. Efeito contábil da compra do portfólio do Banco Pan no trimestre, menos 106 milhões. Resultado participation do segundo trimestre de 2024 ficou 331 milhões, sendo que Tio Seguro 57, EFG 30, Banco Pan 145, Banco Pan Portfólio Accrual 99, eliminação da gestão do Banco Pan 106, receitas totais 224 milhões. Falando agora sobre as despesas. Despesas e principais indicadores. Continuamos ganhando alavancagem operacional através de uma gestão eficaz de despesas. O resumo foi esse. As despesas operacionais totalizaram 1,9% no trimestre. As despesas com S&B, Salaries and Benefits, salários e benefícios, aumentaram 1,7%, enquanto com Administrations and Others, a administração e outros permaneceram estáveis durante o trimestre. A amortização de ágio aumentou 8,9%, devido à conclusão da aquisição da Orama no final de março. Já a alíquota efetiva do imposto de renda permaneceu estável em 19,9% e foi impactada principalmente pela distribuição de juros sobre capital próprio. O índice de eficiência de 37,3% e o índice de remuneração de 20,8%. Despesas operacionais totais do segundo trimestre de 2024 ficou em 2.464.000. Falando sobre o balanço patrimonial. O resumo da análise do balanço patrimonial ficou assim. Total de ativos, 10,3 vezes o PL, aumentou 5,8% no trimestre. Já falando sobre níveis robustos de liquidez, com 75,2 bilhões de caixa e equivalentes, resultando em 191 de LCR. Índice de cobertura confortável em 168%, à medida que nossa base de funding, que é o processo de obtenção de recursos financeiros, cresce mais rápido que o nosso portfólio de crédito on balance. O portfólio de corporate lending, que é os empréstimos corporativos, e o business bank, que é os negócios que é os serviços bancários, representa 3,7% do PL, patrimônio líquido. A base de unsecured fund, que é empréstimos não garantidos. O resumo do segundo trimestre de 2024 teve uma forte expansão na base de fund no trimestre, mais de 11,1 bilhões, impulsionado pela captação de depósito a prazo a títulos emitidos. Total fund de varejo permaneceu estável, acompanhando o rápido crescimento da base fund total. Em abril, realizamos a emissão bem-sucedida do nosso título de dívida sênior, no valor total de 500 milhões, impactando a linha de títulos emitidos. Falando sobre o segundo trimestre de 2024, 14,6 bilhões foi depósito à vista, 3,7 bilhões depósito interfinanceiro, 117,1 bilhões depósito a prazo, 72,1 bilhões títulos emitidos, 16,9 bilhões dívida subordinada, 11,1 bilhões empréstimos e repasses, 0,4 bilhões perpétuo, totalizando 236 bilhões. O fund de varejo, que inclui a base de fund do Banco Pan, ficou em 20%. O índice de Basileia e as variações. O índice de Basileia reduziu marginalmente para 16,2% no trimestre, em linha com a distribuição de 1,55 bilhões em juros sobre capital próprio. Com o percentual do patrimônio líquido médio, a nossa variação média diária total reduziu para 0,21%, à medida que mantivemos uma alocação de riscos conservadoras diante do cenário desafiador. O índice de Basileia do segundo trimestre de 2024 teve um total de 16,2%. O capital principal ficou em 12,2%, o nível 2 ficou em 3,8% e o adicional de capital principal ficou em 0,1%. Já a variação média diária ficou 0,21% do patrimônio líquido médio. E é isso aí, pessoal. Se você acha que esse vídeo foi útil, agregou na sua vida como investidor, se você acha que esse vídeo
aumentou o seu conhecimento, eu te peço que se inscreva no canal, comente no vídeo, compartilhe com os amigos, com as amigas e até o próximo vídeo. Valeu!